Bom, então, dando continuidade à nossa aula, nosso curso de relatividade, também no finalzinho já, né, aqui de dinâmica relativística, hoje a gente vai falar sobre, dar alguns exemplos quantitativos daquela aula passada qualitativa que foi puramente sobre energia relativística, né? E, bom, eu peguei aqui então 4 exemplos bem bobinhos. Agora eu devia ter achado antes de começar a gravar, mas já achei aqui. Então vamos dar exemplo, né, para a gente ver quando que a gente precisa usar a energia relativística, quando ela é necessária, quando a gente está num domínio relativístico, quando não. Então, primeiro, né? Mais uma coisa. Eu, na aula passada, deixa eu puxar isso aqui pra cá. Na aula passada eu esqueci de mostrar uma outra relação entre energia relativística e momento relativístico, que pode ser importante, na prática é importante, que é o seguinte: primeiro a gente tem a relação pitagórica, né, que a gente chama, que a gente viu na aula passada. O quadrado da energia relativística, né, energia total relativística, é igual ao quadrado do momento relativístico vezes a velocidade da luz ao quadrado, né, pc quadrado, mais mc quadrado, tudo ao quadrado. Isso daqui, esse mc quadrado, é o que a gente chama de energia de repouso da partícula, tá? E0, energia de repouso. Toda partícula tem uma energia de repouso, tá? Aí, o que acontece? Essa, então, é uma das relações mais importantes. A gente viu também a relação, isso daqui, né? A energia total relativística, a gente definiu como sendo gama mc2, e a energia cinética relativística a gente definiu não, né? A gente derivou como sendo γ-1, que multiplica a energia de repouso, que multiplica mc quadrado. Então, essas são as relações importantes, foram as relações que a gente viu na aula passada de energia relativística, energia cinética relativística, energia total relativística. Qualquer uma essas duas formas, tanto a forma pitagórica, né, a relação pitagórica, ou esta relação aqui, são equivalentes. Afinal, o que a gente fez foi igualar o quadrado de gama mc2 com isso. Então, isso daqui é isso daqui, só que ao quadrado. É a mesma coisa. Se a gente viu, né, que se ela se conserva no referencial, ela se conserva no outro, ela atende ao princípio da relatividade, atende a todos os requisitos que a gente precisava. Dá uma olhada na aula passada se você não viu. E a relação que eu esqueci de mostrar foi a seguinte: tem uma relação mais clara entre energia e momento do que essa, que é a seguinte. Pega o momento relativístico de uma partícula. P é igual a gama mv, certo? Multiplica dos dois lados dessa equação, multiplica por c, pela velocidade da luz. Primeiro, eu não estou mudando nada porque eu estou multiplicando dos dois lados, né? Segundo, que isso é um invariante. Então, beleza, eu posso fazer isso. Primeiro, porque a matemática me permite. Segundo, porque é um princípio físico, ela é a mesma. Então, ok. Agora, multiplica o lado direito, multiplica e divide por c, né? Porque isso aqui é 1. Você vai ficar com gama mc quadrado. Você vai ficar com gama mc quadrado v sobre c. Mas que letra que eu uso para V sobre C? Beta, né? E o que é gama mc quadrado? É a energia. Então a relação, uma das relações importantes que a gente tem, que eu esqueci de falar na aula passada, é essa. Momento multiplicado por velocidade da luz, Pc é igual a energia vezes beta. É energia total relativística vezes beta. Por que eu falo que essa forma talvez seja mais clara, né, ainda de ver a relação entre momento e energia? Porque são duas constantes aqui, apesar daqui, né, momento já é conservado, porque a gente está usando a definição de momento relativístico. Velocidade da luz é invariante, massa constante, esse cara é invariante, mas é muito termo aqui. Aqui é uma relação mais direta, né? Pc igual a E vezes beta, né? Então o beta, né, se o corpo tem velocidade constante, o beta é constante, o C é invariante, então é quase como momento igual a energia, né? Não é exatamente isso, mas dá uma ideia mais clara. Bom, então, os exemplos de hoje serão o seguinte. Primeiro,
Vamos dar exemplos numéricos, né? Quantitativos. Eu peguei um caça, né, como primeiro exemplo. Então, caça F22, todo mundo deve conhecer, é aquele modelo padrão de caça que eu estou deixando aí na tela. F22, cuja massa... Então, a massa desse caça, quando ele está vazio, sem combustível, ela é de 1,4 vezes 10 a 4 kg, tá? Vazio. Mas vamos considerar essa massa aqui, vazio, sem combustível, sem nada, mas só que ele está voando, porque a gente é físico, a gente considera e desconsidera o que a gente quiser. Brincadeira. Mas vamos considerar a massa dele vazio, para os cálculos não ficarem tão chatos. E vamos considerar, então, a velocidade máxima dele, que esse caça atinge, é de 2.414 km por hora. Esse dado eu peguei aí na internet. Na verdade, todos os dados estão aqui, eu peguei na internet, desse primeiro exemplo. Mas não vamos considerar a velocidade máxima, não. Vamos considerar uma velocidade de 1.500 km por hora. E relaxa que eu já fiz essa conversão para você. Isso daqui é aproximadamente 417 metros por segundo. Sim, é mais rápido que o som. O piloto, né, dentro do caça, ele não escuta o som do próprio caça, porque o som não alcança, né, o caça. Quando o som é emitido, o caça já avançou. Isso menos a velocidade do som, né, em metro. Então, vamos lá. Esses dados são suficientes. O que eu vou querer, as perguntas, né, que a gente vai querer é qual é a energia de repouso desse bicho aqui e qual que é, né, então eu quero saber a energia de repouso e quero saber qual que é a energia cinética. E aí a gente tem que ver se a gente usa a energia cinética relativística ou a clássica, né, porque não sei se a gente está no domínio relativístico ou não. Vamos começar pela energia de repouso. A energia de repouso é E0, né, igual a mc². A massa a gente tem, C a gente sabe quanto que vale, então a energia de repouso desse caça F22, ela é 1,4 vezes 10 elevado à quarta, que multiplica a velocidade da luz ao quadrado, então é 3 vezes 10 elevado à oitava, já está em metro por segundo, ao quadrado. Isso daqui é 1,4 vezes 10 elevado a 4, vezes 9, 3 ao quadrado, 9, vezes 10 a 16, certo? E aí, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 0,4 é 3,6, 3,6 mais 9 é 12,6, o resultado fica, energia de repouso é 12,6, aí eu tenho que somar aquele 10 a 4 com 10 a 16, então 12,6 vezes 10 a 16, a 20 joules. Se você quiser, você pode colocar 1,26 vezes 10 a 21. Eu vou deixar assim, tá bom? Veja que é uma energia de repouso bastante alta, né? 10, da ordem de 10 elevado a 20 joules. 12,6 vezes 10 a 20 joules. Certo, tranquilo. Agora eu quero saber a energia cinética. A energia cinética, então vamos lá. Relativística ou a clássica, né? Então o que vocês acham? Bom, o beta, né? Lógico que é a clássica, a gente não vai precisar usar essa, porque o beta, ele é aproximadamente zero. Ele é quase zero, né? O beta é o quociente velocidade do corpo sobre c, sobre a velocidade da luz. Isso dá 417 sobre 3 vezes 10 a 8. Ou seja, isso aqui é praticamente zero. O beta é muito menor do que 1. Se o beta é muito menor que 1, o gama é quase 1. Né? Esse gama é praticamente 1. Então, energia cinética clássica que a gente vai usar aqui. A energia cinética do F22, né, desse caça, é 1/2 de m velocidade do caça ao quadrado. Vamos puxar isso aqui para o lado. A energia cinética é metade da massa, que é 1,4 vezes 10 a quarta, vezes sua velocidade ao quadrado. Só que a velocidade dele ao quadrado é 417 ao quadrado, né? 417
ao quadrado. Relaxa que eu já fiz essa conta para você. A energia cinética ela é 1 meio de 1,4 vezes 10 à quarta. 417 ao quadrado é aproximadamente 17 vezes 10 a 5. Tá? Então, a gente multiplica aqui, ó, vezes 17 vezes 10 a 5. Que eu posso escrever como 1,7 vezes 10 a 6. Tudo bem? Por que isso? Porque daí quando eu faço esse produto 1,4 vezes 1,7, ele é aproximadamente 2, ele é 2,3 na verdade, mas eu posso arredondar para 2 porque vai matar esse 2 aqui. Então, isso daqui, né, 1,7 vezes 1,4 é quase 2, é um pouquinho maior do que 2, mas a gente arredonda, mata esse 2 e fica aqui a energia cinética desse corpo, energia cinética clássica, ela é 10 a 4 vezes 10 a 6, ela é 10 a 10 joules. Chamo sua atenção para o seguinte: a energia de repouso é muito maior do que a energia cinética do corpo. Na prática, em casos não relativísticos, deixa eu ver se está dando para pegar aí. Tá. Em casos não relativísticos, isso sempre vai acontecer, tá? A energia de repouso sempre vai ser muito maior do que a energia cinética. Nesse caso aqui, 10 a 20, né? Então ela é 10 elevado a 10 vezes maior do que esse bicho aqui, do que a energia cinética. Esse cara aqui é 10 elevado a 10 vezes maior do que esse cara. Em casos não relativísticos, isso sempre vai acontecer. Deixo como exercício para você, e deixa aqui nos comentários. Pega aí, igual eu fiz aqui, dados na internet, uma bola de boliche, por exemplo. Pega a massa, né, de uma bola de boliche, não sei se a massa de uma bola de boliche varia ou não, mas pega aí a massa média, né, a massa, uma velocidade média de lançamento, uma velocidade. Se você tem a massa e a velocidade, você tem como calcular essas duas quantidades, essas duas energias. Você vai ver, o que eu já estou adiantando para você você vai ver que a energia de repouso é muito maior do que a energia cinética dessa bola de boliche, tá? Faz aí e me coloca aí nos comentários quanto que deu aí. Quanto maior deu aí. Da ordem de. Beleza? Então, por quê? Porque a bola de boliche é um objeto não relativístico, né? O lançamento, as velocidades em jogo são muito baixas e tudo mais. É isso o nosso primeiro exemplo. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer o segundo. O segundo, ele é bem bobinho, tá? Já vou adiantando que ele é bem bobinho. Eu vou deixar essas quantidades aqui do lado, né? A gente vai precisar delas. Então, um caça ESP22, a gente já calculou aí suas quantidades de energia cinética e energia de repouso, tá? Agora, vou colocar aqui exemplo 2. Esse é o mais bobo que você vai ver. Uma amostra de prata. Uma amostra de prata. Sim, prata. Uma amostra de prata em repouso. Olha só, em repouso, essa amostra de prata tem uma massa de 2 kg. 2 kg de prata parado em um determinado referencial, claro. Calcule sua energia cinética, sua energia de repouso. De cara, a energia cinética é 0, né? Energia cinética é 0. Se ela está em repouso, a velocidade é nula. Então nem tem energia cinética nesse caso. A gente só precisa calcular a energia de repouso dessa amostra de prata. Então, vamos lá. Energia de repouso é MC2, que é 2 kg, já está em quilograma aqui, que multiplica 3 vezes 10 a 8 ao quadrado. Tomar cuidado, não esquecer desse quadrado aqui. Então, a energia de repouso é 0, isso aqui dá 9 vezes 10 a 16, 2 vezes 9 é 18, 18 vezes 10 a 16, que eu posso escrever como 1,8 vezes 10 a 17 joules. Então é isso.
bem simplesinho esse daqui, né? Só a energia de repouso mesmo. Então, 2 kg de prata em repouso tem uma energia de repouso de 1,8 vezes 10 a 17 joules. Veja que a gente está falando de unidades bastante grandes aqui de energia, né? A energia de repouso de um corpo, na prática, é muito alta. Por isso que na próxima aula a gente vai introduzir uma nova unidade de energia, que é o electron-volt, que, enfim, quando a gente está falando de massa de objetos, de partículas relativísticas, como elétrons, enfim, neutrinos, se a gente for medir a massa desses objetos em quilogramas, massa, energia, essa conversão aqui permite a gente fazer isso, né? O joule ele é uma quantidade muito alta. Então, a gente vai introduzir o electron-volt, que é uma quantidade um pouco mais adequada para a gente falar dessas partículas relativísticas, tá? Inclusive, a massa, por essa expressão aqui, E igual a mc2, a massa pode ser medida como energia por c quadrado. Só que não vai ser o joule que a gente vai medir, mas sim o electron-volt. Então, a gente vai ter uma medida de massa, por exemplo, a massa do elétron, que é 0,511 mega electron-volt, né? 0,5 MeV por c quadrado. Tá? Isso você vai entender na próxima aula, porque medir a massa do elétron em quilogramas é chato. Não é que é chato, fica ruim de fazer alguns tipos de conta. Inclusive, no terceiro exemplo agora, a gente vai falar exatamente dele, né? Do elétron. Então, o exemplo 3, sim, agora vai ficar um pouco mais interessante. A gente tem um elétron. Vamos lá. Exemplo 3. Um elétron. Vamos lá. Elétron. Com velocidade igual a 0,999 da velocidade da luz. Para quem não sabe, isso nem é obrigatório, mas a massa do elétron em quilogramas ela é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, tá? Bem pequenininha a massa do elétron, né? Por isso que eu estou falando, medir a massa em MeV ou em electron-volt por c quadrado vai facilitar a nossa vida, coisa que a gente vai fazer na próxima aula. E aí, cara, aqui você já vê que eu não posso ficar fazendo aproximação nenhuma, porque o nosso beta é quase 1, ou seja, a velocidade desse elétron aqui é de 99,9% da velocidade da luz, ele está quase na velocidade da luz. Então, o nosso beta é quase 1. Então, é claro que a energia cinética, eu vou ter que calcular a energia cinética relativística agora. Não a clássica. Obviamente, porque a gente está num domínio puramente relativístico aqui. Bom, na prática, né, quanto menor a massa do objeto, mais esse cara se aproxima de andar na velocidade da luz. Né? Isso tem uma correlação. A gente vai falar do exemplo 4, né, o fóton, por exemplo. Mas calma aí que a gente já chega lá. Beleza. Vamos começar calculando a energia de repouso deste elétron. Pode ser mc², que é, então a massa dele, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, que multiplica c², que é 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. A energia de repouso desse cara, então, E0 dá. Eu fiz essa conta aqui, tá? Vamos abrir esse quadrado primeiro. Aquele quadrado ali, né? 9,11 vezes 10 a menos 31, que é a massa. C² é 9 vezes 10 a 16. E isso aqui dá, eu fiz essa conta aqui, dá 82 aproximadamente, tá? 9,11 vezes 9 dá aproximadamente 82. 82 vezes 10 a menos 15, né? 16 para menos 31, menos 15 joules. Mas eu vou escrever isso aqui um pouco diferente. Eu vou pular duas casas dessa vírgula que está aqui. Eu vou fazer 1, 2, então vai ficar a menos 13, né? A energia de repouso, então, do elétron
é 0,82 vezes 10 a menos 13 joules. Tudo bem? Calculamos sua energia de repouso. Menos 13. Beleza? 0,82 vezes 10 a menos 13 joules. Bem pequena essa energia de repouso, né? É porque a massa dele é muito pequena. Bom, então, agora a energia cinética. Aí não tem como, né? Energia cinética relativística. Perceba que para calcular a energia cinética relativística do elétron, a gente só tem que calcular o gama. Porque o E0, que é o mc², a gente acabou de calcular aqui, né? E isso aqui é exatamente isso. Então, o 1 eu acho que eu sei o que é. Falta eu achar o gama. E o gama, lembre-se você, que é 1 sobre a raiz de 1 menos v² sobre c². Certo? 1 sobre a raiz disso. Então, isso aqui fica 1 sobre a raiz de v² vai ser 0,999c². Então, fica 1 menos 0,999c sobre c, todo mundo ao quadrado, né? Eu posso escrever assim. C mata com c, isso aqui é a raiz disso. Então a gente tem que o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos 0,999 ao quadrado é 0,998. Quando você faz essa conta, isso daqui dá 0,002. Resumindo para você, o gama é da ordem, aproximadamente, tá? Ele é 22 alguma coisa. Eu aproximei aqui para 23, ele está bem próximo de ser 23. Nosso gama é da ordem de 23, tá bom? Né? Porque você vai ter 1 sobre raiz de 0,02, raiz de 0,02 é 0,0044, e esse número é muito pequeno. Então, 1 sobre esse valor vai dar um valor muito grande, né? 1 sobre algo que é muito menor do que 1 dá um valor maior do que 1. No caso, 23 aqui. Só você fazer a conta aí na calculadora, isso aí é rapidinho. Então, o nosso gama é praticamente 23. 23, né, na prática. É 22 alguma coisinha lá. Vou aproximar para 23, vou apagar essas contas aqui, para não ficar ocupando espaço. Isso aí é calculadora, tá, cara? Fica quebrando a cabeça não com essas contas aí, que o que vale é a gente pensar aqui no que a gente está fazendo. Então, isso aqui dá 23, certo? Achamos o nosso gama. E aí eu faço, então, a energia cinética relativística. Ela é 23 menos 1, que multiplica 0,882 vezes 10 a menos 13. 23 menos 1 até ontem era 22. Então, isso aqui é 22 vezes 0,8 vezes 10 a menos 13. 0,8 vezes 22 dava aqui aproximadamente 18. Não sei, aproximadamente 18. Então, isso aqui, a energia cinética relativística desse elétron é de, ao invés de escrever 18, vamos lá, vai, 18 vezes 10 a menos 13 joules. Mas eu sempre gosto de escrever no menor valor possível, então isso aqui é 1,8, vou colocar assim, tá? 1,8 vezes 10 a menos 12 joules, tá bom? Achamos a energia cinética relativística. E eu chamo a sua atenção de novo para uma coisa. Deixa eu pegar outro giz. A energia cinética relativística, agora, K relativístico, é maior do que a energia de repouso. Só você olhar aqui, ó, menos 12, 10 a menos 12 é maior do que 10 a menos 13. Na prática, em casos relativísticos, vai acontecer de a energia cinética relativística ser maior ou igual à energia de repouso, tá? No máximo, no mínimo, quer dizer, igual. Na prática, ela é sempre maior. Por que isso? Né? Porque a energia... Olha essa relação aqui. A energia
cinética relativística, ela é gama menos uma vez a energia de repouso. Ela nunca vai dar um valor menor, porque gama menos 1 nunca vai dar negativo, certo? Ou melhor, nunca vai dar menor do que 1, né? Não negativo, nunca vai dar menor do que 1. Gama menos 1 nunca vai dar menor do que 1. Se desse menor do que 1, aí sim a gente tem que a energia cinética relativística, ela só vai ser igual, na verdade, quando gama for 2, né? Porque gama igual a 2 é 2 menos 1, você tem que a energia cinética relativística é igual a energia cinética igual a energia de repouso, quer dizer. Então, na prática, você nunca vai ter um gama menor do que 1, porque isso implica que a energia em casos relativísticos, a energia de repouso seria maior do que a energia cinética relativística, e isso não acontece, tá? Nesse caso aqui, é da ordem de gama menos uma vez maior, é da ordem de 23 vezes maior, 20 vezes maior, a gente pode colocar assim, tá? Então, ela não é muito maior, mas ela é maior, certo? No caso não relativístico, ao contrário, a energia de repouso, ela não só é maior, na verdade ela é muito maior do que a energia cinética clássica, tá? Então, ficar atento aí com esses detalhes. E mais uma coisa para você ver se você está no domínio relativístico ou não. Se olhar para a energia, bom, se a energia de repouso é menor do que a energia relativística, ou do que a energia cinética, né, que eu estou calculando, se está dando um valor muito pequeno na energia de repouso, é porque, provavelmente, no geral, eu estou no domínio relativístico, tá? Partículas não relativísticas não têm uma energia de repouso baixa, elas têm uma energia de repouso bem alta, porque a massa delas, multiplicada por c quadrado, dá um valor alto, né? Então, para você balancear esse c quadrado, você tem que ter uma massa muito pequenininha. E massa muito pequena, a gente já fica esperto que é a relatividade que está em jogo, né? Elétron, neutrino, quarks, certo? Então, calcular a energia desses objetos é uma boa para saber se você está na presença de relatividade ou não, efeitos relativísticos ou não. Bom, eu ia dar só esses exemplos, mas aí, né, para a aula não ficar tão... ele passou 3 exemplos. Vamos dar um quarto exemplo muito interessante, que é o seguinte, que é para a gente filosofar um pouco agora e pensar a respeito, que a nossa intuição falha muitas vezes, né? E essa é um dos casos, né, que eu vejo muito, que é o seguinte. Vamos pegar o caso de um fóton. O fóton, para quem não sabe, é uma partícula sem massa. Você fala... Que estranho, né? Porque partícula sem massa, no geral, existem pelo menos 2 objetos, 3 no caso, né? Objetos que podem não ter massa, né? Quando você entra em mecânica quântica, relatividade especial, essas coisas, acontece de um objeto não ter massa, de uma partícula não ter massa. É claro que você sabe que você está na presença de relatividade, porque, pensando classicamente, pensando como Newton, é impossível conceber uma partícula sem massa. O próprio Newton dizia que a partícula de luz tinha massa, né? Então, enfim. E aí, quais são essas partículas? O fóton, que é a própria partícula de luz, ela não tem massa. O gluon, que é a partícula, né, responsável pela interação forte, não tem massa. E, né, enfim, aí tem uma partícula hipotética, né, que é o graviton, que não tem massa também, né, que seria, assim como o fóton é um intermediador da força eletromagnética, o eletromagnetismo responsável por toda a química, né, que rola. O graviton seria esse intermediador da força, da interação gravitacional, assim como o gluon é o intermediador da interação forte, né, da força forte. E, bom, mas o graviton ainda não se sabe, né, nunca detectamos o graviton, já até falei, tem uma aula sobre isso, né, que é da teoria de quase tudo, né, se a gente conseguir unificar a teoria da gravitação
pela teoria das cordas, então sim, a gente conseguiria encontrar o graviton. E, enfim, não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Se você quiser ver esse vídeo, né, eu vou deixar ele aqui no card ou na descrição para você ver. Lá eu converso mais sobre isso. Mas o fóton já se descobriu. Achava-se, né, até pouco tempo atrás, antes dos anos 2000, achava-se que o neutrino era um desses objetos sem massa. Era muito difícil, né, detectar a massa do neutrino, porque o neutrino é uma partícula que não interage fácil com a matéria. Mas, de uns 20 anos para cá, a gente tem conseguido medir a massa do neutrino de forma cada vez mais precisa, né? Então, com certeza, a massa dele é muito pequena. Ela é cerca de 10 a menos 5 da massa do elétron, né? A gente viu aqui, a massa do elétron é da ordem de 10 a menos 31. A massa do neutrino é de 10 a menos 5 daquela massa. Então, é bem menor do que a massa do elétron. Mas com certeza ele tem alguma massa. Então não é um objeto como o fóton, como o gluon, nem o graviton. Tá? Então vamos pegar aqui o fóton. Então o nosso exemplo número 4 é um fóton. E olha que coisa interessante. Fóton. Um fóton é uma partícula de luz que tem massa nula. Certo? Massa nula. Aí você olha para essa expressão e para a expressão do momento, você fala, bom, se a massa dele é zero, não vou me preocupar com os vetores aqui não, se a massa dele é zero, o momento é zero e a energia dele também é zero, né? Então é uma partícula inútil, porque é tudo zero, a energia e o momento são zero. Então, na verdade, a gente não pode fazer essa afirmação. Porque olha que coisa. Primeiro, né? Vamos lá, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer isso de uma ordem que você entenda. Vamos lá. Essa relação aqui, PC igual a E beta, me diz que... Vamos pegar a relação pitagórica primeiro. O quadrado da energia é igual a PC ao quadrado mais mc quadrado, tudo ao quadrado, né? Isso que a relação pitagórica está falando ali. Se o fóton é uma partícula sem massa, esse cara aqui é com certeza zero. Zero vezes isso, zerou todo esse lado. Então ficou só com essa parcela. É quadrado igual a PC quadrado. Extraia a raiz dos dois lados. Você tem que a energia é igual a P vezes C. Certo? Pegue esta equação e divida por PC dos dois lados. Você tem que energia dividido por PC é igual a 1. Ok? A energia dividida por PC é igual a 1. E daí? Se você pega essa relação, PC igual a E vezes beta, faça a mesma coisa. Divida por PC dos dois lados da equação. Você tem que PC divide por PC dos dois lados, né? Você tem que E sobre PC vezes beta. Isso daqui é igual a 1. A gente viu que E sobre PC, que é o que está aqui, é igual a 1. Então a gente tem 1 vezes beta igual a 1. Ou seja, beta igual a 1. Mas espera lá, se beta é igual a 1 e beta é V sobre C, se V sobre C é igual a 1, significa que a velocidade desse fóton é igual à velocidade da luz. Você fala, mas isso a gente já sabia. O fóton é uma partícula de luz, ele viaja na velocidade da luz. Mas olha só, eu tô falando do fóton, é claro. Mas não só isso, eu estou falando que qualquer partícula sem massa segue este mesmo princípio. Se a partícula não tem massa, se a massa dela é zero, obrigatoriamente, por esse raciocínio, a velocidade dela é a velocidade da luz. Ou seja, se uma partícula não tem massa, ela nunca está em repouso. Ela está sempre andando na velocidade da luz. Tá? Isso valeria para o gluon. Eu poderia ignorar o fóton aqui e escrever gluon, massa zero. Escrever essa relação, o gluon sempre anda na velocidade da luz. O graviton, massa zero, sempre anda na velocidade da luz. Então você vê, eu comecei com o fóton, né?
a gente fez essa construção aqui, vimos que a velocidade dele é igual à velocidade da luz só por conta dele não ter massa. Só por isso. O fato dele não ter massa faz com que a velocidade dele seja a velocidade da luz. Mas eu posso... Isso aqui não é só por fóton. Se a massa for zero para o gluon e eu construir esse mesmo raciocínio, que é uma partícula relativística, eu ainda chego que se uma partícula não tem massa, ela necessariamente está caminhando na velocidade da luz. Necessariamente, obrigatoriamente. Não tem papo. A matemática está falando isso pra gente. E experimentalmente, né, lógico, a gente testou e é o que acontece. Tá? Se um dia você vê uma partícula sem massa que não esteja andando na velocidade da luz, chama um padre. Então, mas você fala, mas isso aqui ainda não está me falando nada sobre momento e energia. Você só mostrou que se uma partícula não tem massa, ela anda na velocidade da luz. Sim. Agora vamos falar então por que a gente não pode afirmar que se uma partícula, no caso do princípio que eu apaguei aqui, que se o fóton, por exemplo, uma partícula não tem massa, a gente não pode afirmar que a sua energia e seu momento são zero. Você fala, lógico que são zero. Você joga zero aqui, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero também, zerou toda a equação. A gente não pode afirmar isso por causa de uma coisa. Vamos calcular o gama do fóton. O fator de Lorentz do fóton, ele é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Acontece que a velocidade do fóton é a velocidade da luz, fica c quadrado sobre c quadrado. Opa, já deu problema. O gama, então, é 1 sobre 1 menos 1, que é zero. Raiz de zero é zero. Então, o gama do fóton, do gluon, do graviton, se existir, né, o gama de partículas que tem massa zero, ele tende ao infinito. 1 sobre zero tende ao infinito, certo? Ou seja, você tem duas equações. Primeiro, momento é infinito vezes zero vezes v, que seria a velocidade do fóton, no caso c. E a energia, que é infinito vezes zero, c quadrado. Acontece que este produto é indeterminado na matemática. Indeterminado ou indefinido? Indeterminado. Infinito vezes zero é uma indeterminação. Então, se a partícula não tem massa, o gama dela explode para infinito, o fator de Lorentz dela explode para infinito, e este produto diverge. O produto infinito vezes zero diverge. Não, é indeterminado, certo? Então, a gente não pode falar que só porque ela não tem massa, ela não tem momento nem energia, por causa desse gama aqui. O produto gama m diverge. Logo, é como se um balanceasse o outro, certo? Não é exatamente isso, mas é como se não tem como conceber, né, infinito vezes zero. É indeterminado, por isso que fala que é indeterminado. Não dá pra gente conceber isso. E de fato, o que se mede do fóton é que ele tem momento e que ele tem energia, tá? É como se isso aqui balanceasse as coisas. Pra você ver, né, a matemática é tal que a gente acha, né, a nossa intuição chega a falhar nesses casos, né? Quando a gente fala de infinito, de zero, né, de massa, a nossa intuição falha. Isso é normal, tá tranquilo. É só uma questão mesmo de conceber, em tentar digerir isso. Pô, não é porque uma partícula não tem massa que o momento dela é zero. Classicamente isso é verdade. Mas a gente não está mais na mecânica clássica. A gente já deu um passo. A gente está em 1905, né? Relatividade. Então, coisas bizarras acontecem quando a gente fala de velocidades muito altas, massa zero, nosso gama, que tem uma relação ali entre a velocidade do corpo e a velocidade da luz, vai para infinito, e aí quando você começa a mexer com infinito, com zero, começa a dar problema. E, enfim, se você já viu um pouco de mecânica quântica e tal, o próprio Einstein resolveu um problema do efeito fotoelétrico, né? E ele mostrou que a energia, na verdade isso aqui é a relação de Einstein e Planck, que a energia é dada, a energia de um fóton, o fóton geralmente a gente chama de gama, tá? Em mecânica quântica. Mas não vai confundir com o gama do fator de Lorentz, não. São duas coisas diferentes. Isso aqui, a partícula fóton a gente chama de gama. A energia do fóton, ela é HF. Eu acho que muita gente já viu isso, né? Se a energia do fóton é HF, e eu tenho essa relação que a energia
é P vezes C, eu sei calcular o seu momento também. O momento do fóton, P gama, é HF sobre C quadrado. Sobre C, desculpa. HF sobre C. Então, o fóton tem um momento dado por HF sobre C. H é uma constante, chamada constante de Planck. Eu acho que isso aí a maioria sabe. E tem uma energia dada por HF. Certo? Então, você vê, né? A bizarrice que é quando a gente vai para infinitos, né? E aí, com efeito, isso aqui, né, veio da radiação de corpo negro e depois foi usado também para a obtenção do fenômeno, né? Explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico. Na verdade, fotoelétrico é escrito meio junto, né? Então, efeito fotoelétrico. Fotoelétrico. Certo? Então, na aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar de colisões